presidente do país mais poderoso da Terra botou o dedo na ferida e expôs a hipocrisia de uma classe dirigente que discursa muito, mas resolve pouco. Mas aqui no Brasil só repercutiu um minúsculo trecho de menos de 1 minuto do seu discurso de quase 1 hora. A claque profissional logo comemorou. Pois é, o problema do torcedor é não ver os defeitos do seu próprio time. Donald Trump falou na ONU e o mundo parou para ver. Foi a primeira Assembleia das Nações Unidas nesse segundo mandato de Trump e ele resolveu enfrentar o globalismo em seu palco principal. Antes de entrarmos no que ele disse, é sempre importante lembrar que a ONU não é uma reunião dos países do mundo, muito menos dos povos do mundo. Ela é uma reunião dos governos do mundo. É a Copa do Mundo da burocracia diplomática. Um encontro onde as agendas que interessam aos governos são tratadas como se fossem o interesse do povo, e onde os governos valem todos a mesma coisa. O voto do Irã vale o mesmo que o voto dos Estados Unidos. O voto de Angola vale o mesmo que o voto da Alemanha. Não por acaso, a ONU tem sido incapaz de produzir soluções concretas para qualquer problema. Nascida para prevenir a guerra e promover a paz, a ONU não conseguiu deter nenhum dos conflitos armados que nós estamos assistindo. Mas quem ouve os discursos pensa que ali se resolvem todos os grandes desafios do mundo. Na ONU, o globalismo é que domina a cena. E lá está em casa. A cada ano que passava, só as suas pautas eram tratadas. A grande novidade é a mudança de tom dos Estados Unidos. Sai Joe Biden, entra Donald Trump. Trump é o antissistema no salão de festas do sistema. Um elefante na loja de cristais. Já na sua chegada, uma escada rolante que travou de repente e o teleprompter, que parou de funcionar, pareciam manifestações transcendentais de uma percepção muito concreta. Ele não pertence àquela turma. Já no início de sua fala, Trump disse que deu fim a 7 conflitos armados sem a ajuda da ONU, questionando, afinal, para que é que ela serve? No president or prime minister, and for that matter, no other country has ever done anything close to that. And I did it in just 7 months. It's never happened before. There's never been anything like that. I'm very honored to have done it. It's too bad that I had to do these things instead of the United Nations doing them. And sadly, in all cases, the United Nations did not even try to help in any of them. I ended 7 wars, dealt with the leaders of each and every one of these countries, and never even received a phone call from the United Nations offering to help in finalizing the deal. These are the 2 things I got from the United Nations, a bad escalator and a bad teleprompter. Thank you very much. Mais tarde, Trump diria que queria ter resolvido também a guerra da Ucrânia, que a sua boa relação com Putin parecia indicar que isso seria possível. Acusou a China e a Índia de financiarem a Rússia comprando petróleo. Chamou à responsabilidade os países europeus, conclamando-os a também tomarem medidas contra a Rússia, incluindo as tarifas adotadas pelos Estados Unidos. Trump mostrou que foi lá para dizer o que pensa e fez isso na presença dos países que ele criticou. Também enfrentou, olho no olho, a delegação iraniana. My position is very simple. The world's #1 sponsor of terror can never be allowed to possess the most dangerous weapon. That's why, shortly after taking office, I sent the so-called Supreme Leader a letter making a generous offer. I extended a pledge of full cooperation in exchange for a suspension of Iran's nuclear program. The regime's answer was to continue their constant threats to their neighbors and U.S. interests throughout the region and some great countries that are right nearby. Today, many of Iran's former military commanders, in fact, I can say almost all of them, are no longer with us. They're dead. A fala de Trump também representa o reposicionamento dos Estados Unidos. Enquanto a política de Biden parecia ser apresentar o país como sendo apenas mais um entre iguais,
submetido ao consenso globalista, a nova doutrina da Casa Branca é dizer ao mundo claramente que o país tem o maior poderio militar do planeta e que está disposto a usá-lo. No other country on earth could have done what we did. No other country has the equipment to do what we did. We have the greatest weapons on earth. We hate to use them. But we did something that for 22 years people wanted to do. With Iran's nuclear enrichment capacity demolished, I immediately brokered an end to the 12-day war, as it's called, between Israel and Iran, with both sides agreeing to fight no longer. Trump também não escondeu o que pensava da iniciativa de diversos países de reconhecerem o Estado da Palestina, que recebeu apoio de Reino Unido, Canadá e Austrália nessa semana. Unfortunately, Hamas has repeatedly rejected reasonable offers to make peace. We can't forget October 7th, can we? Now, as if to encourage continued conflict, some of this body is seeking to unilaterally recognize a Palestinian state. The rewards would be too great for Hamas terrorists for their atrocities. This would be a reward for these horrible atrocities. Nesse contexto, foi que Trump pediu a libertação dos reféns mantidos pelo Hamas. Único momento de sua fala em que foi aplaudido durante o discurso. Logo depois, não deixou de fora um dos temas políticos mais relevantes da atualidade para a Europa e Estados Unidos, a imigração ilegal. E não hesitou em apontar a própria ONU como culpada. Not only is the UN not solving the problems it should, too often, it's actually creating new problems for us to solve. The best example is the number one political issue of our time, the crisis of uncontrolled migration. It's uncontrolled. Your countries are being ruined. The United Nations is funding an assault on Western countries and their borders. In 2024, the UN budgeted $372 million in cash assistance to support an estimated 624,000 migrants journeying into the United States. Think of that. The UN is supporting people that are illegally coming into the United States, and then we have to get them out. Every single one of them out. You're destroying your countries. They're being destroyed. Europe is in serious trouble. They've been invaded by a force of illegal aliens like nobody's ever seen before. Illegal aliens are pouring into Europe. Nobody is ever, and nobody's doing anything to change it, to get them out. It's not sustainable. And because they choose to be politically correct, they're doing just absolutely nothing about it. And I have to say, I look at London where you have a terrible mayor, terrible mayor. And it's been so changed. Now they want to go to Sharia law. But you're in a different country. You can't do that. Both the immigration and their suicidal energy ideas will be the death of Western Europe if something is not done immediately. This cannot be sustained. O desconforto tornou-se quase palpável na Assembleia. E não pararia de crescer enquanto Trump disparava contra os dogmas do globalismo. Na crítica à chamada transição energética, sobrou também para a Alemanha. Energy is another area where the United States is now thriving like never before. We're getting rid of the falsely named renewables. By the way, they're a joke. They don't work. They're too expensive. They're not strong enough to fire up the plants that you need to make your country great. The wind doesn't blow. Those big windmills are so pathetic and so bad, so expensive to operate. And they have to be rebuilt all the time, and they start to rust and rot. Most expensive energy ever conceived, and it's actually energy. You're supposed to make money with energy, not lose money. You lose money, the governments have to subsidize. You can't put them out without massive subsidies. Germany was being led down a very sick path, both on immigration, by the way, and on energy. They were going green, and they were going bankrupt. E Trump não deixou as chamadas mudanças climáticas de fora. It's climate change. Because if it goes higher or lower, whatever the hell happens, there's climate change. It's the greatest con job ever perpetrated on the world, in my opinion.
Climate change, no matter what happens, you're involved in that. No more global warming, no more global cooling. All of these predictions made by the United Nations and many others, often for bad reasons, were wrong. They were made by stupid people that have cost their countries fortunes and given those same countries no chance for success. If you don't get away from this green scam, your country is going to fail. A crítica foi dura. Enquanto a Europa reduz sua pegada de carbono, a indústria se muda para a China, que, sem se importar com qualquer compromisso ambiental, cresce e polui. O prejuízo fica para os países desenvolvidos com contas de energia mais caras e sem os empregos industriais. A fala de Trump foi um desafio histórico ao quase consenso que as burocracias globalistas impuseram à agenda política internacional. O presidente do país mais poderoso da Terra botou o dedo na ferida e expôs a hipocrisia de uma classe dirigente que discursa muito, mas resolve pouco. Mas aqui no Brasil só repercutiu um minúsculo trecho de menos de um minuto do seu discurso de quase uma hora. I was walking in and the leader of Brazil was walking out. We saw him and I saw him, he saw me, and we embraced. And then I'm saying, can you believe I'm going to be saying this in just 2 minutes? But we actually agreed that we would meet next week. We didn't have much time to talk, like about 20 seconds. They were in retrospect, I'm glad I waited because this thing didn't work out too well. But we did talk, we had a good talk, and we agreed to meet next week, if that's of interest. But he seemed like a very nice man, actually. He liked me, I liked him. But if you, and I only do business with people I like. When I don't like them, I don't like them. But we had, at least for about 39 seconds, we had excellent chemistry. It's a good sign. A claque profissional logo comemorou. Ele gostou do presidente Lula. Foi a primeira vez que ele se referiu, não é que ele mudou de opinião em relação ao presidente brasileiro. Ele formou a opinião dele em relação ao presidente brasileiro de forma muito rápida. Ele próprio disse que ele sentiu uma química entre ambos. Pois é, o problema do torcedor é não ver os defeitos do seu próprio time. Esse breve minuto de simpatia com Lula veio acompanhado daquilo que realmente importa, mas que muitos preferiram não ouvir. Trump disse que o Brasil empenhou esforços sem precedentes para interferir nas liberdades e nos direitos de cidadãos americanos e de outros, implementando censura, repressão, instrumentalização da justiça, corrupção judicial e perseguição política a críticos nos Estados Unidos. Difícil dizer o que é mais significativo: que o presidente dos Estados Unidos pense isso do Brasil ou que algum jornalista ainda considere isso uma vitória. Lula foi claudicante na reação. Primeiro, o Planalto comunicou que ele não iria à Casa Branca por questões de agenda, como se houvesse algo mais importante nesse cenário de grave crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos. Depois, em coletiva de imprensa, disse que aceitava um encontro presencial e público. Lula sabe que há risco de ser confrontado e exposto, como foi Zelensky, o presidente da Ucrânia. Ou pior ainda, como foi o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, que foi obrigado a assistir, no Salão Oval, a vídeos sobre o genocídio de brancos em seu país e ser cobrado por Trump por isso. Mas Lula precisa estar lá, sob pena de ignorar o tema mais importante para as relações internacionais do Brasil e para boa parte de nossa economia. Mas é bom preparar o ouvido. Trump já mostrou na ONU que tem coragem para dizer aos outros aquilo que eles não querem ouvir.